Maravilhoso e eterno Deus, soberano Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta tarde, Senhor, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Tem misericórdia de nossa vida, Senhor. Alcança-nos com a Tua graça. Nos faz a cada dia compreender que somos necessitados e carentes do Teu perdão. Somos necessitados da Tua presença, Senhor. Tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia de nós. Estende a Tua mão ao nosso encontro e nos faz andar pelos caminhos da vereda da justiça. Abençoa-nos, Senhor, nessa tarde. Fala conosco através da Tua palavra. Esta é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesta tarde de terça-feira, quero cumprimentar a cada um dos amados ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento, que esta paz habite na tua vida, na vida dos teus também, que o Senhor Jesus esteja contigo, aí onde você está, na sua casa, alguns no trabalho, que o Senhor abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Um abraço muito especial para os irmãos ali de Pedra Branca, que sempre estão assistindo o programa, assistindo pelo Facebook e ouvindo pela rádio, a Rádio Capital do Caju 106,3. Então, um abraço para os irmãos que estão sempre ligadinhos na programação aqui do programa Estação Gospel. De segunda a sexta-feira, sempre há um louvor espiritual para a tua vida e uma palavra da parte de Deus para o teu coração, através dos servos do Senhor que vem aqui diariamente trazer a palavra de Deus. O irmão Bolívar tem tido esta missão da parte do Senhor de divulgar o Evangelho, pregar o Evangelho através das ondas sonoras do rádio e também das redes sociais. E isso é louvável. Eu quero nesta tarde ler um versículo somente da palavra de Deus que se encontra em Malaquias, capítulo de número 3 e o versículo de número 18. Malaquias 3 e versículo 18, que diz assim: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Apenas este versículo. Nesta tarde eu quero tratar sobre este livro de Malaquias. Malaquias é um dos profetas menores, não porque ele não tenha tido uma significância grande para o povo de Deus, mas porque o seu escrito, o seu livro, é composto apenas de 4 capítulos, mas são capítulos que nos trazem grandes lições. Este livro escrito é uma profecia, é uma sentença que Deus fala ao povo de Israel através do profeta Malaquias. Israel estava vivendo um estado de calamidade. Israel estava vivendo um declínio espiritual. Israel estava vivendo um declínio moral, um declínio familiar, um declínio social. Deus usa o profeta Malaquias para trazer algumas sentenças ao povo de Israel. Eu gosto muito do comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes, comentando este livro, que ele compara o povo de Israel aqui com um réu na sala de um tribunal. Deus, como sendo o grande juiz, está ali diante do povo para colocar o povo diante de uma audiência. Deus trata aquele povo como se estivesse em uma audiência, o povo como réu, Deus como juiz, para trazer algumas sentenças para aquele povo. E o interessante é que há muitas audiências neste livro, mas eu quero destacar aqui algumas, o tempo não vai ser suficiente, mas este livro contém no mínimo 8 audiências de Deus com o seu povo. Essas audiências, ou este livro aqui,
ele se caracteriza na sua escrita como Deus fazendo uma afirmação acerca da situação caótica do povo, Deus mostrando a realidade do povo com relação à sua vida espiritual em declínio, à sua vida moral em declínio, à sua vida religiosa em declínio, à sua vida familiar em declínio. E Deus trata com este povo, afirmando, mostrando a eles aonde eles estavam errando, e o povo questionando a afirmação de Deus, e Deus confirmando o erro do povo. Depois, se os irmãos puderem ler em casa, este livro é muito interessante, leiam com bem calma, e ele nos ensina muitas lições. Mas a primeira audiência que nós podemos observar está logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo e no segundo versículo. O texto diz: o peso, sentença da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. E o texto diz: eu vos amei, diz o Senhor. E o povo, esta é uma afirmação, que Deus amou o povo. E o povo questiona: mas vós dizeis, em que nos amastes? O Senhor afirmando que amou aquele povo. A primeira audiência fala exatamente disso, que Deus confirma o seu amor imutável pelo povo. O Senhor diz: eu vos amei. E o povo responde: em que nos amastes? E o Senhor afirma ou confirma o amor dele com o povo, dizendo: não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Deus está demonstrando o seu amor para com Israel, dizendo: olha, eu escolhi a vocês como nação, como povo adquirido, como propriedade exclusiva. Rejeitei a Esaú e amei a Jacó. Nós sabemos que o povo de Israel surgiu da descendência de Jacó. Então Deus está aqui confirmando o seu amor imutável pelo povo de Israel. Diante daquela audiência, Deus está afirmando que o povo não amava-o como deveria amar. Mas Deus está dizendo: eu amo vocês de maneira imutável. O meu amor continua sendo o mesmo. O povo questiona a Deus dizendo: em que tu nos amastes? E o Senhor diz: olha, quando eu escolhi a vocês como herança, como povo, como propriedade, eu estava dizendo, mostrando em ações que eu vos amo. Deus, ele nos escolheu. Deus, ele escolheu a mim e escolheu a você. A prova do amor de Deus para conosco é que ele nos escolheu em Cristo Jesus. Uma certeza que nós devemos ter é que o Senhor, ele nos ama. Nós não estamos em dias muito diferentes do que foi descrito aqui no período do profeta Malaquias. Nós estamos em um declínio moral, social, econômico, declínio político, estamos em declínio familiar, religioso, estamos vivendo uma decadência em todas as áreas da raça humana. Mas não é diferente o amor de Deus para conosco também. Por outro lado, também não é diferente a indiferença de muitos pelo amor de Deus. Há muitos que não, ou que ignoram, há muitos que ignoram o amor de Deus para conosco. Deus nos amou de tal maneira que ele entregou o seu Filho como prova viva do seu amor para conosco. E muitos de nós, assim como o povo de Israel, diante da certeza do amor de Deus para conosco, está dizendo: em que tu nos amastes? E o Senhor está dizendo: a prova de que eu vos amo é que eu vos escolhi. O Senhor Jesus certa vez disse: não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Isto comprova, isto confirma o amor de Deus para conosco. Então, a primeira audiência que Deus deixa claro para o povo é que ele ama o seu povo de maneira imutável. Mas há uma segunda colocação de Deus. Deus, ele vai confirmar a falta de honra e de temor a ele, a falta de apreço para com ele. Isso está em Malaquias, no capítulo 1 e no versículo 6. O Senhor vai dizer:
O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis. Aqui, os sacerdotes, que também representam o povo, vai dizer: em que desprezamos nós o teu nome? O Senhor está dizendo: vocês me desonram, vocês me desprezam. Há um desprezo. Os sacerdotes já não estavam mais servindo como deveriam servir. Os sacerdotes aqui representam os líderes religiosos. E o Senhor está dizendo: olha, se o filho honra o pai, se o servo honra o seu senhor, e se eu sou pai, onde está a minha honra? Vocês não estão mais me honrando. E se eu sou senhor, onde está o temor a mim? Diz o Senhor. Os sacerdotes questionam esta afirmativa de Deus, dizendo: em que nós temos desprezado o teu nome? Questionam a Deus pela a afirmação que o Senhor faz diante da situação em que eles se encontravam. Interessante é a resposta de Deus, que está no versículo de número 13. E dizeis: eis aqui, que canseira, e os lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta, e assim fazeis a oferta. Ser-me-ia isto lícito de vossas mãos, diz o Senhor. Os sacerdotes estavam oferecendo a Deus animais mancos, aleijados, animais até mesmo roubados. Sabemos bem que no tempo da lei, os sacerdotes tinham o dever, o papel de oferecer a Deus o sacrifício que os povos ou que o povo trazia. Os sacerdotes ofereciam os animais como forma de culto a Deus. E aqui eles estavam desonrando ao Senhor, porque eles estavam oferecendo a Deus animais que eram enfermos, animais que eram roubados, animais que estavam doentes, que estavam magros, coxos. Esses animais eram oferecidos a Deus. E eles faziam isso de maneira despretensiosa. O Senhor disse: olha, eu vou afirmar que vocês estão me honrando. Porque quando vocês chegam diante da minha casa, do meu templo, diante da minha presença, o que vocês dizem é: que canseira, que enfado, que mesmice, que rotina. Era com essa disposição que os sacerdotes estavam oferecendo a Deus sacrifício. E sacrifício, diga-se de passagem, irregular. E eles lançam desprezo diante do Senhor. O Senhor reafirma a falta de honra que ele recebia dos sacerdotes. Parece muito com o cenário atual do nosso Brasil. A questão religiosa em decadência, os escândalos que nós estamos a todo tempo vivenciando no meio cristão. Nós vivemos uma situação não muito diferente dessas aqui, em que havia um total desprezo, falta de honra pelo sagrado, pelo que é divino, pelo o reino de Deus. Então Deus ele afirma categoricamente que havia a falta de honra e de respeito pela sua pessoa. Mas, em terceiro lugar, Deus vai confirmar a falta de respeito com o que é sagrado. Deus vai confirmar que havia falta de respeito pelo que é sagrado. O versículo 7 do capítulo 1, ele diz assim, o Senhor: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Os sacerdotes ofereciam pão imundo no altar do Senhor. E o Senhor colocou isso diante deles, naquele julgamento, naquela audiência. E eles
questionaram ao Senhor, dizendo: em que te havemos profanado? E o Senhor responde dizendo: nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, eles profanavam a casa de Deus, o santuário de Deus. Eles estavam oferecendo o pão imundo. E no versículo 12, o Senhor ainda vai dizer mais o seguinte: mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. Eles estavam profanando a mesa do Senhor. Aquilo que era trazido para oferecer ao Senhor, eles tinham como desprezível. Era mais uma atitude errada do povo diante de Deus, e o Senhor colocando eles em audiência, em juízo, mostrando a realidade, e eles questionando a veracidade dos fatos. É incrível como também não é diferente dos nossos dias. Deus mostra para nós os nossos erros, mas assim mesmo nós queremos questionar com Deus. Queremos ter razão. Ainda perguntamos: onde nós deixamos de te honrar? Quando foi que profanamos o teu nome? Quantas das vezes o Senhor cobra de nós uma atitude diferente? Quantas das vezes o Senhor requer de nós uma ação diferenciada? E mesmo Ele cobrando-nos e mostrando-nos o erro, nós ainda o questionamos. Mas Deus, Ele confirma o que Ele está vendo em nossa vida. Mas em quarto lugar, Deus confirma também a falta de fidelidade conjugal. Como falei ao início, havia também um declínio familiar. E no capítulo de número 2 e versículo de número 14, Deus vai mostrar para aquele povo o que estava acontecendo com relação à vida conjugal. No versículo 14 está escrito o seguinte: e dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E no versículo 15: e não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal ou infiel para com a mulher da sua juventude. O Senhor está dizendo para eles: olha, há entre vós infidelidade conjugal, algo que eu abomino. Ora, não é diferente também nos nossos dias. Eu sempre costumo dizer, pregando na igreja e até mesmo aqui na rádio, que o número de divórcio no Brasil é algo estarrecedor. Os casamentos são descartáveis como um contrato social. As famílias são facilmente destruídas e atingidas pela abominação do divórcio. Isso acontece até mesmo entre os que se dizem cristãos. Casam-se com o pensamento que se hoje não der certo, amanhã a gente se divorcia. E cada um segue o seu rumo. A palavra de Deus diz que Deus é o Deus que abomina o divórcio. Mas o que estamos vendo são famílias vulneráveis, presas fáceis do divórcio, que não vem de Deus, vem de uma sintomática maligna, vem de uma sociedade, de um povo que está em decadência espiritual, em decadência moral, em decadência familiar. Por isso Deus colocou aquele povo na sala dos réus. Por isso Deus colocou aquele povo em juízo. Por isso Deus está nos colocando também na mesma situação. Nós estamos passando pelo juízo de Deus. Não entenda que juízo, a ideia de juízo final. Mas nós estamos convocados por Deus, estamos sendo julgados por Deus nas nossas ações. Esses dias têm sido dias para que nós venhamos a refletir sobre como está o nosso comportamento diante de Deus.
Mas o Senhor continua falando sobre a questão da infidelidade conjugal, e no versículo de número 16 ele vai dizer: porque o Senhor é Deus, porque o Senhor Deus, o Deus de Israel, diz que aborrece o divórcio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais infiéis, não sejais desleais. Deus está mostrando aqui mais uma infidelidade do povo, mais uma situação de declínio, de decadência, de caoticidade que o povo estava passando. Mais uma quinta audiência que Deus coloca o povo no banco dos réus. É que Deus confirma que o povo o tem cansado. O povo tem cansado a Deus por conta da inversão dos valores. O povo tem cansado a Deus por conta da inversão dos valores. Parece muito com a nossa realidade de hoje. É incrível como o livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás é tão atual para as nossas vidas. Havia uma inversão de valores na sociedade israelita. O povo estava chamando o que era bom de mal e o que era mal de bom ou bem. O povo chamava o bem de mal e o mal de bem. O que era agradável, o povo tinha como desagradável. O que era desagradável, o povo tinha como agradável. O que é que nós estamos observando hoje? Estamos em uma sociedade que tem aversão ao que é correto, tem aversão ao que é certo. Estamos em uma sociedade que zomba, que escarnece do direito, do correto, do que é certo, e exalta o que é errado. Gosta do que não presta. Estamos nessa sociedade. Estamos numa sociedade em que nós não queremos mais buscar a Deus, mas queremos buscar aquilo que não agrada a Deus. Nós inventamos 1001 desculpas para não fazer o que Deus quer que façamos, para não estar na presença de Deus. Eu vou até aqui abrir um parênteses e dizer algo que o Senhor me incomoda a falar. Os templos sempre estiveram abertos no nosso país. Nós temos, graças a Deus, a liberdade de culto ao Senhor. Mas é incrível como havia uma apatia, havia uma banca, havia um desvalorizado e está na casa do Senhor. A gente que dirige congregação, passava pelas ruas para ir para a igreja, o povo nas ruas, conversando, passeando nas praças, nos dias de culto. E às vezes a gente chamava, irmão, vamos para a igreja, eu não vou hoje não. É incrível que os mesmos que diziam não vou hoje não, agora estão reclamando porque a igreja está fechada. É incrível como há uma inversão de valores. E Malaquias ele vai mostrar isso, e Deus usa o profeta para dizer que há esta inversão. Malaquias capítulo 2, versículo de número 17. Malaquias 2 e 17 diz assim: enfadais ao Senhor. Vocês estão deixando o Senhor cansado. Não que Deus se canse, porque Ele não se cansa. Mas aqui é uma força de expressão para demonstrar que Deus já não suporta mais. Deus já não aguenta mais tanta injustiça no meio da raça humana. Enfadais ao Senhor. E em que enfadais ao Senhor? Com vossas palavras. Com vossas palavras. Mas o povo questiona a Deus dizendo: e ainda dizeis, em que o enfadamos? Em que nós cansamos ao Senhor? E Deus responde ao povo dizendo: nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que o Senhor se agrada. Onde está o Deus do juízo? Era como se o povo estivesse dizendo: vamos fazer realmente o que é errado. Vamos fazer o mal porque Deus não está nem aí. Vamos viver do jeito que a gente quer porque Deus não está ligando para nada não. Vamos servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito.
E o Senhor disse: vocês estão me enfadando, porque vocês estão invertendo os valores. Vocês estão brincando com o que é sagrado, com o que é sério. Deus, ele não tarda na sua justiça. Ainda que o tenhamos por tardia, a justiça de Deus, ela chega na hora certa. E nós estamos sofrendo a justiça de Deus. Nós estamos passando por apenas experimentando um pouquinho da ira de Deus. Mas Malaquias continua falando sobre a questão da inversão de valores no capítulo de número 3 e no versículo de número 2. Ele vai dizer assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Quem vai suportar o dia da vinda do Senhor? Ainda não aconteceu a vinda do Senhor. Quem sabe estamos no princípio das dores, apenas o princípio das dores. Ainda não é nem os dias de grande tribulação, mas o princípio das dores. Nós já estamos vendo o quanto pesa a mão de Deus sobre a raça humana. É tempo de nós nos consertarmos diante do Senhor, de nos vestirmos de pano, de saco, de colocar o nosso rosto no pó, na cinza, e clamar a Deus por misericórdia, e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. É tempo de rever os nossos conceitos, de mudar as nossas atitudes. Eu não quero acreditar que depois de uma situação dessa, a gente ainda vai brincar de ser crente. Eu não quero. Eu não quero acreditar que ainda vamos ter que estar adulando os crentes para fazer a obra de Deus, para estar na casa do Senhor, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor. Eu não quero acreditar, até porque não há mais tempo para isso. Não há mais tempo para ficar adulando alguém para servir ao Senhor, como se estivesse fazendo um favor para Deus. Não há mais tempo para isso. Outra vez vereis a diferença entre os que servem e os que não servem ao Senhor, entre o ímpio e o justo. Não dá mais, não dá mais. Não dá mais para estar pregando uma palavrazinha de autoajuda, de incentivo aos projetos pessoais. Não dá. Precisamos despertar, ou nós iremos despertar para ir morar no céu com o Senhor, ou iremos continuar na mesmice e sofreremos a condenação e o juízo. O profeta Malaquias, usado pelo Senhor, está aqui trazendo uma palavra de juízo para um povo que virou as costas para o Senhor. Mas há uma outra audiência que o Senhor coloca diante do povo. Deus confirma que o povo estava desviado. Aquele povo estava desviado com o título de povo de Deus, na casa de Deus. Os sacerdotes estavam gritando, dizendo, falando o nome do Senhor, 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 mas apenas da boca para fora. O povo também estava desviado. O profeta Malaquias fala isso. E ele fala isso no capítulo 3 e no versículo 7. Ele diz: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está constatando, afirmando que o povo estava desviado. Mesmo com o título de povo adquirido, mesmo com o título de nação santa, de povo da promessa, o povo estava desviado. Estava desviado, oferecendo a Deus sacrifício irregular, em casamento misto, com os infiéis, com os ímpios, em deslealdade conjugal. O povo estava desviado desde o sacerdote, desde o pastor, o sacerdote, o profeta, aquele servo, aquele cristão, aquele crente lá do banco. O povo estava desviado. E o Senhor está dizendo, o Senhor estava dizendo para o povo: vocês precisam voltar a refazer a aliança, a guardar os meus estatutos, a tornar-se para mim, e assim eu tornarei para vós.
Mas o povo questionava a Deus dizendo: em que nós nos desviamos? Esta é era o questionamento do povo. Em que havemos de tornar? O que havemos de mudar, de melhorar? Mesmo Deus mostrando para eles que eles estavam desviados, eles questionavam a Deus dizendo: em que nós havemos de tornar? Em que nós havemos de voltar? O que temos que fazer? Nós não estamos dessa maneira que o Senhor está nos dizendo. Mas o Senhor vai mostrar que eles estavam lá no versículo de número 18, do capítulo 3, dizendo: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Deus estava dizendo: olha, há uma diferença entre o que é justo e o que é ímpio. E aqui eu poderia ler o Salmo 1 e mostrar a diferença entre o justo e o ímpio. Mas eu não vou ler o Salmo para não tomar mais tempo. Mas ele diz: há uma diferença entre o que é justo e o que é ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença entre o justo e o ímpio. Há uma grande diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma grande diferença entre o santo e o profano. Há uma grande diferença entre luz e entre trevas. Há uma grande diferença. Deus está mostrando para aquele povo que eles precisavam refazer a aliança com ele. Mas para terminar, uma oitava audiência que Deus coloca o povo é que aquele povo estava murmurando contra Deus. E Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 13, vai falar sobre a murmuração do povo. O versículo 13 diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas o povo questiona a Deus dizendo: que temos falado contra ti? É incrível como nós sempre temos um argumento para colocar diante de Deus. O Senhor está dizendo: não, as vossas palavras foram agressivas diante de mim. Por isso que vocês estão sempre murmurando, usando palavras agressivas, porque quando estamos murmurando, nós estamos sendo agressivos para com Deus. Mas o povo estava dizendo: nós não temos falado nada que agrida a ti. Aí o profeta Malaquias vai ser usado por Deus mais uma vez, no versículo 14, como boca de Deus para o povo, e vai trazer a resposta de Deus dizendo: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Sabe, aquela síndrome de muitos cristãos que estão dentro da igreja, mas não são igreja. Que carregam a Bíblia debaixo do braço, mas não carregam a Bíblia no coração. Que estão sempre questionando com Deus se vale realmente a pena ser fiel ao Senhor. Que não tem convicção da sua fé. Que um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Que um dia está ouvindo a palavra, outro dia está escarnecendo da palavra de Deus. Que um dia crê no Senhor, no outro dia já não crê mais no Senhor. Sabe, é sempre alguém que não tem uma convicção de fé. Está sempre murmurando, reclamando e nunca cresce diante de Deus. Nunca cresce na graça, no conhecimento, nunca se firma diante de Deus. O profeta está falando aqui que este povo estava murmurando sempre contra Deus. Para terminar, toda esta audiência de Deus com o povo de Israel tem muito a ver conosco nos dias atuais. Deus está nos trazendo a uma reflexão. Deus nos encurralou nesta situação para que nós passemos ou para que nós venhamos analisar, refletir. Deus está nos inquirindo, Deus está nos cobrando. Deus está nos confrontando para mexer com as nossas entranhas, para mexer com as nossas ações, para mudar o nosso comportamento. Chegou o tempo, e agora é,
de nós melhorarmos de vez, ou se não, esquecer que há a salvação para nossas vidas. O Senhor termina falando no capítulo 4, e esta é a vontade dele para a nossa vida. Esta é a vontade dele. Ele não quer que nós venhamos a se perder. O versículo 5 do capítulo 4 diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha como Deus é misericordioso. Ele diz: eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Senhor não quer destruir essa terra com maldição. O Senhor, ele não se agrada em destruir a nossa vida. Antes, ele quer que venhamos a nos converter dos nossos maus caminhos, que venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, que venhamos a mudar as nossas atitudes, rever os nossos conceitos, servir ao Senhor com sinceridade, com inteireza de coração. É isso que o Senhor quer para nós, é conserto, é mudança de vida, é reconhecer que estamos errados, que erramos contra o Senhor, Esta é uma realidade. A consequência do que estamos passando hoje é porque erramos contra o Senhor. E precisamos nos arrepender. E ao invés de ficarmos questionando ao Senhor, por que isso está acontecendo? Será que Deus não nos ama mais? Ele nos ama sim, de forma imutável. É por isso que Ele está nos corrigindo, porque Ele nos ama. Não é tempo de ficarmos questionando: onde está Deus? Cadê Deus que não faz nada por nós? Ele está fazendo. Ele está nos corrigindo. Ele está nos açoitando para que nós mudemos o nosso comportamento. Ele quer que venhamos a ser melhores na presença dele. Receba essa palavra nessa tarde. E que este momento que estamos passando deixe lições de vida para nós. E que quando tudo passar, sejamos diferentes. Venhamos a ser melhores. Sejamos pessoas mais humanas, mais espirituais, mais afetivas, mais amorosas, mais calorosas. Deixemos de lado o indiferentismo, a frieza. Deixemos de lado a soberba, a ganância. Deixemos de lado o egoísmo. Deixemos essas coisas para lá e sejamos pessoas melhores diante de Deus. Receba esta palavra nessa tarde, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Como a Tua palavra nos falou nessa tarde, assim como o povo de Israel, estamos nós a errar contra o Senhor. Estamos nós a pecar contra Ti, Senhor. Nos colocamos diante de Ti nessa tarde, reconhecendo que temos errado bastante diante de Ti. As nossas ações têm ferido a Tua santidade. O nosso comportamento não tem sido de acordo com a Tua palavra. Por isso a consequência tem sido tão ruim sobre a terra, Senhor. Porque temos nos afastado dos Teus mandamentos, temos esquecido os Teus conceitos, a Tua palavra que é tão verdadeira e fiel. Queremos, Senhor, pedir perdão a Ti pelos nossos pecados. Perdoa as nossas ações equivocadas, Senhor. Nós nos arrependemos e nos colocamos diante de Ti, nos prostramos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é justo e fiel, e que tudo o que estamos passando serve de lição para que venhamos a melhorar o nosso comportamento diante de Ti. Senhor, perdoa as nossas falhas, refaz aliança conosco através do sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Refaz aliança conosco, Senhor, que foi quebrada pelas nossas ações inconsequentes,
pelas nossas atitudes equivocadas. Refaz aliança, Senhor, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, através da tua misericórdia, através da tua longanimidade, Senhor. Nos alcança mais uma vez com a tua mão poderosa e nos faz estar diante da tua presença, consertados pela tua palavra, Senhor. Esta é a nossa oração nesta tarde, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.